Nós vamos sabatinar o Antônio Iso Filho. Na semana que vem, na sexta-feira, Marcos Chagas. Na outra sexta, Sueli Rosim. Na sequência, Ricardo Crepaldi. Depois, Dr. Raul, José Saides e também no Cidade 360, o Paulo Lago, do PCO. À medida que ele, quando nós fizemos o sorteio, ainda não tinha a sua candidatura oficializada. A regra definida com as equipes foi a seguinte: 20 minutos do primeiro bloco, perguntas e respostas do nosso entrevistado, um intervalo e depois mais 20 minutos também cronometrados. Nós orientamos os candidatos para que respondam no máximo em 3 minutos, para que a nossa bancada possa versar sobre a maior parte dos temas relevantes para a nossa comunidade, para o nosso eleitor. O Antônio Iso Filho é casado há 47 anos, pai e avô, é professor, engenheiro civil e teólogo. Foi secretário de obras no primeiro governo de Tugangerame de 1983 a 1988, prefeito eleito por Bauru por 2 mandatos, 1989 a 92 e 97 a 2000. No segundo mandato, de 97 a 2000, foi cassado 2 vezes pela Câmara Municipal, uma em 1998, quando retornou o cargo por força de uma liminar, e outra em 99, essa definitiva. Algumas obras que marcaram suas gestões: o calçadão, o sambódromo, 5 regionais administrativas, melhorias no zoo, 4 estádios distritais, 3 ginásios de esporte e ponto atendimento infantil, o PAI. Então esse é um rápido perfil aqui do Antônio Iso Filho. Portanto, a partir de agora, contando então no cronômetro, Iso, bem-vindo a essa sabatina, agora já como candidato a prefeito de Bauru. Bom dia. Bom dia, Café, bom dia, Jabur, bom dia, Kleber, bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes da FM 96. Estou à disposição para responder. Vamos começar já com a primeira. Como é que está essa questão do Ministério Público ter pedido a sua impugnação? O que os seus advogados colocam nesse momento? Corre o risco da sua candidatura não ser efetivada? Não. Ontem nós demos entrada na resposta do que o promotor havia argumentado, e agora vai para o juiz ter essa decisão, mas funciona assim: se a decisão for favorável a mim, o Ministério Público vai recorrer com certeza, e se for favorável a eles, você vai recorrer? Eu vou recorrer. Perfeito. Kleber Santos. Isso, passados mais de 20 anos da sua gestão como prefeito de Bauru, você já parou para refletir sobre o que você fez, o que você deixou de fazer e o que você faria totalmente diferente no novo mandato? Sim, talvez pela juventude da primeira administração, não tão jovem assim, mas foi em 88, 89, 38, 39 anos, talvez eu não fosse, eu agisse com mais calma com o Ministério Público. Não havia toda aquela necessidade de discussão neste nível. Agora, em termos de obras, faria o que foi feito, e acho que poderia ter feito até muito mais se não tivesse perdido tanto tempo com o embate desnecessário. João Jabur? Iso, das 3 ou das várias obras marcantes da sua gestão, hoje o calçadão, ele está lá com um problema sério de obra que não deu certo e que vai ter que ser retomada, e mesmo assim o calçadão também não mudou muito de lá para cá. Nós temos o sambódromo deteriorado e interditado também, e também não teve grandes alterações de lá para cá, e o pronto atendimento infantil, que não existe mais ali ao lado do pronto-socorro municipal. Como é que você vê essa situação e o que é que você pensa sobre esses 3 próprios que têm sido alvos de discussões aqui frequentes, tanto aqui quanto na imprensa em geral? Eu entendo que eles não entenderam direito qual era a finalidade. O calçadão, primeiro, começando pelo calçadão, a finalidade era revitalizar o centro. E num primeiro momento nós conseguimos esse intento, e com o decorrer do tempo, o abandono e algumas práticas básicas, lavar o calçadão de vez em quando, nós lavávamos a cada 15 dias.
E o abandono que deixaram aquilo, não é com feirinha noturna que nós vamos resolver aquele problema. Aquele problema é mais amplo. Aquela estação ferroviária que nós compramos, eu acho que poderíamos ter ganho, mas foi comprada, está aí. Agora nós temos de ganhar a reforma do prédio e com a revitalização do prédio e a implantação lá de algumas secretarias, por exemplo, pode ter um outro destino, mas a destinação para secretarias, por exemplo, você volta a produzir um movimento no calçadão e já está revitalizado de novo. Isso é um ponto. O Sambódromo, eu não sei se a atual prefeita não gosta de carnaval, isso eu não posso te dizer. Mas eu sei que o abandono que foi relegado àquilo você passa lá, os sanitários roubaram tudo, até telha. Aonde era os camarotes, eles tiraram tudo, serraram o madeiramento todo. E isso daí, e lá não era só para carnaval. Tinha várias outras atividades que eram feitas durante o ano. Na nossa época mais, depois foi diminuindo, e ela preferiu agora fazer o carnaval esses últimos anos do outro lado do Sambódromo, numa rua normal, atrapalhando a vizinhança, porque não é todo mundo que gosta de carnaval, e quem não gosta não é obrigado a ter na frente da sua casa aquele barulho todo, aquele movimento todo, etc. E com relação ao pai, pronto, esse é um absurdo, porque as crianças precisavam ser atendidas diferenciadamente, e nós tínhamos os pediatras ali que faziam isto. Quando ela fechou, é bom que se diga, para guardar caixa de papelão lá, você vai lá, tá cheio de caixa de papelão. Quando ela fechou aquilo ali e destinou pro Bela Vista e pro Geisel o atendimento das crianças, precarizou enormemente o atendimento, bem como a dos adultos. É só acompanhar pela imprensa e você vai ver o que está acontecendo, o número de mortes que estão acontecendo, que poderiam ser evitadas algumas. O que está acontecendo é um desleixo realmente da administração. É precarizar para privatizar. É isso que nós estamos vendo aqui com o DAI, com a saúde que já está sendo terceirizada, o UPA do Meridota, e essa semana passada estava uma briga aí também por uma segunda terceirização. Enfim, eu estou achando que e enquanto isso a Funprev quebrando, porque na medida que não contrata esse fundo de previdência, em julho agora, eu estava vendo no jornal ali que o Café não cedeu, está um déficit de 8 milhões em julho. E nesse ponto, então, até a gente ia falar um pouquinho mais para frente, mas já que você citou a Funprev, o que você tem pensado sobre isso? Porque não adianta falar que vai contratar gente que vai resolver isso. É um problema de longo prazo, tem um cálculo atuarial. Na gestão ISO, uma vez eleita, como é que vai ser isso? Porque as informações que chegam também que vai incapacitar o município em termos de investimento se os aportes financeiros necessários forem feitos na magnitude que é preciso. O que o ISO Filho, assumindo a prefeitura, fará com a Funprev? Agora que já tem um estrago feito, vai ter de fazer. Ela, por exemplo, como uma menina mimada, ela passa o cartão de crédito para o outro pagar. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que ela compromete com a folha de pagamento hoje 39%, 40%. Ela poderia prudencialmente ter até 51%. Não só ela, mas como isso vem sendo feito há tempos, existe um déficit na Funprev. Em 2023 conseguiram superar 38 milhões. Mas aí, em julho agora já um déficit de 8.
o que ela fez? Ela prometeu a venda da folha do banco para a Funprev o ano que vem. 50 milhões de reais. Só que ela está tirando da prefeitura para passar para a Funprev. Tem de voltar as contratações. O problema do imposto de renda, a prefeitura vai ter de abrir mão para não ter de sofrer esse impacto violento de uma vez só. O imposto de renda que a Funprev recebe dos aposentados, ela repassa no mês seguinte para a prefeitura. A prefeitura vai ter de achar um mecanismo para voltar esses 2 milhões de reais mensais para a Funprev. Ao longo de um ano, 24, ao longo de 5, aí consegue um superávit que não vai zerar o déficit, mas que vai dar um fôlego para a Funprev, e qualquer aumento que queira fazer para o servidor é justo, mas é bom que o gestor indique a fonte da onde vai sair esse recurso, porque é muito populista querer dar o aumento, mas não indicar a fonte, quebra o principal. Iso, bom dia. Bom dia. Falando um pouquinho da educação aqui do município, a gente percebe um trabalho muito grande em conseguir direcionar as verbas da educação aqui para o município de Bauru. Prefeituras fazendo aí um trabalho enorme de projetos e direcionamento. Primeira pergunta é sobre a educação. Qual seria a primeira ação emergencial do então prefeito Iso Filho para a cidade? E na esteira desse assunto, o que o senhor acha das escolas cívico-militares, a implantação dessas escolas aqui na cidade? Bem, com relação à educação, eu entendo que se a atual prefeita, por exemplo, tivesse feito os investimentos necessários, não haveria necessidade da compra, por exemplo, daqueles 34 milhões que ela investiu em prédios que não eram os prédios adequados para a sala de aula, para uma escola. Primeiro, pela precariedade de alguns deles. Segundo, pelo levantamento feito pelo Tribunal de Contas de valores que estavam acima do mercado. Vulgarmente, o superfaturado. Terceiro, a não adequação de prédios. Por exemplo, ela comprou ali na Nuno de Assis, em que a gente tem um posto de gasolina embaixo, e em cima ela comprou para uma escola, mas isso não pode, porque tem de ter uma distância mínima. Então ela transformou na Secretaria da Educação ali, que está inadequado também, porque aquele prédio apresenta problemas estruturais. Então, eu acho que a primeira coisa a ser feita é voltar a construir escolas que precisam ser construídas pelo município. Não a escola construída pelo município, mas o município precisa, mesmo que licite, precisa fazer escolas. Não pode comprar prédio pronto que está inadequado. E depois nisso, sem dúvida alguma, os valores estão acima do mercado. Primeiro ponto. Segundo ponto, valorizar os professores. Existe o piso salarial dos professores que não está sendo cumprido. É obrigação do gestor arrumar a fonte para dar esse piso de maneira responsável. E assim como dos professores, o dos enfermeiros, o dos engenheiros, enfim, aquela reforma administrativa feita na época do Rodrigo e que foi alertado na época que iria dar problema, já está dando. Existe na educação, em todas as áreas, aumentos represados.
na saúde. Eles dividiram agora a tabela da prefeitura em 3 partes: a saúde, a educação e os demais. Quem tem poder de fogo consegue o que quer. Quem não tem fica ganhando menos que o salário mínimo. E sobre a escola cívico-militar? Sobre a escola cívico-militar, se for permitido, porque teve uma proibição aí de se implantar isto, enquanto não se resolver algum problema maior aí. Mas se for permitido, aquelas que quiserem, eu apoio. João Jabor. Izor, no debate recente da Band TV, você foi o candidato mais crítico à atual gestão e, consequentemente, à candidata Suelen Rosim. Você vai manter essa pegada ao longo da campanha? Aqui a gente está percebendo também a sua criticidade em relação a ela. E isso é uma estratégia de campanha para polarizar com ela e tentar um segundo turno com ela? Ou você avalia que o governo dela, de fato, é um governo que merece todos esses reparos e todas essas críticas que você tem feito? Não, eu avalio que ela não é a pessoa capaz para dirigir, porque eu entendo que ela tem posições temerárias. É como eu disse, é a menininha mimada que passa o cartão para o outro pagar. Por exemplo, a licitação que está hoje nos jornais aí, no jornal. Do viaduto 13 de maio. 8 milhões. Olha, primeiro ela está fazendo essa conta para o outro pagar, porque ela não vai fazer esse reparo que precisa no viaduto, a menos que seja ela a continuidade do governo. Eu entendo que isso daí precisa ser analisado com muito carinho. Tem firmas especializadas. O que aconteceu entre o tabuleiro e o pilar? Existia aqui, quando feito o viaduto, um tipo de neoprene que para provocar, para permitir, melhor dizendo, a dilatação da estrutura. Isso daí, com o decorrer do tempo, acabou. Agora está concreto sobre concreto. E nisso daí o tabuleiro correu um pouco. Deu uma junta de dilatação aumentada lá na próxima à pista principal. Precisa, com uma firma especializada que tenha macacos hidráulicos suficientes para aguentar aquele peso, erguer, colocar um novo neoprene lá, e nessa medida que ergue, você desloca alguns centímetros e você volta a junta de dilatação na posição correta. Eu estou achando que 8 milhões está demais. Como 3,5 bi para fazer a drenagem das Nações, eu não diria que está só demais. Está 10 vezes demais. Está 15 vezes demais. Porque tem a solução, só que não é a esse custo. Por que não fez antes? Porque antes as prioridades eram outras. Primeiro, essa parte do shopping, ali na parte alta, do aeroporto, não estava tão impermeabilizada quanto está agora. Lá onde ela mora, no Estoril 5, tinha a maior erosão da cidade de Bauru, que era o que eles chamavam de buraco do Ernesto. Um pouco depois, lá no Jardim América, tinha uma erosão enorme, que nós fizemos a Praça Palestina. Dá quase 700, 800 metros até chegar lá com a linha do outro lado do Parque das Nações. Então, tinha a erosão do country, que acabou no fim assoreando o country e acabou o clube. Então, tinha outras prioridades. Agora, se a prioridade é esta drenagem das nações, tem que fazer de maneira correta. Primeiro, primeiro que não é só nas nações. Em frente à ferrovia lá, a rede ferroviária, também quando chove alaga lá. Então, isso daí tem, pegar essas duas bacias que contribuem para esses alagamentos e tomar as providências necessárias.
Muito bem, estamos entrevistando Antônio Izzo Filho. Não vai dar tempo para a próxima resposta, então o Izzo fica com um crédito de 1 minuto e meio para o próximo bloco, porque não vai dar tempo dessa resposta, a gente precisa fazer um intervalo comercial. Então, no próximo bloco, 21 minutos e 30 segundos para o Izzo discorrer, né, sobre todas as questões aqui. Esse é o Café com Política especial, sabatinando os candidatos a prefeito de Bauru na grande cobertura da 96 FM, do Jornal da Cidade, das eleições municipais deste ano. A gente vai para um rápido intervalo comercial e, na sequência, mais 21 minutos e 30 segundos de Antônio Izzo Filho, candidato a prefeito pelo Agir. Toda sexta-feira até as eleições, sabatina com os candidatos a prefeito. A primeira, por sorteio, a ser entrevistada foi a Chiara Ranieri. Hoje conosco, Antônio Izzo Filho. Na próxima sexta-feira, Marcos Chagas. Na sequência, Sueli Rosim, Ricardo Crepaldi, Dr. Raul, José Saides e Paulo Lago. Na próxima quarta-feira, nós daremos sequência também às sabatinas aos candidatos a vice-prefeito. Nesta quarta-feira esteve conosco a Ana Maria Daiben, que é vice do Chaides. Na próxima quarta-feira, Dr. Orlando, vice da Sueli Rosim. Na sequência, Coronel Meira, vice da Chiara Ranieri, Gislaine da Silva, vice do Ricardo Crepaldi, Hilton Capoeira, vice do Chagas, Nilton Moraes, vice do Antônio Izzo Filho, e finalizamos com a Graziela Galvão, vice do Dr. Raul. Nós vamos agora colocar novamente o relógio no ar, como combinado no bloco anterior, 21 minutos e 30, porque nós fizemos só 18 minutos e 30 no bloco anterior. E a primeira pergunta desse bloco é para o jornalista, vai ser feita pelo jornalista Kleber Santos. Kleber. Izzo, a Endurbe passa por crise financeira há décadas, com total dependência de auxílios milionários da prefeitura. Mesmo diante desse histórico de crise, por que o senhor acredita que o governo atual e os governos anteriores não conseguiram resolver isso? E o que impede uma solução definitiva para que a Endurbe deixe de ser um fardo para as finanças municipais? Na realidade, o orçamento da Endurbe para este ano de 84 de 2024 está em 87 milhões aproximadamente. O que precisa ser feito é o seguinte, viu, Kleber? Ela contrata caminhões de lixo, ela destina o lixo de Bauru lá para Piratininga, pagando em torno de 27 milhões por ano. E quando ela repassa para a Endurbe o preço da coleta, o preço, ela paga um preço menor do que aqueles que ela pratica quando ela terceiriza. Então, nada mais justo do que pagar um preço próximo, um pouco menor, verdade, mas próximo ao de mercado, e fazer com que a Endurbe consiga andar com as pernas próprias, mas recebendo o que é justo. Então, essa defasagem toda que existe no pagamento e na prestação de serviço deixa a Endurbe como sendo a responsável por esse aporte milionário que a prefeitura tem de fazer. Mas se ela pagasse, por exemplo, se nós tivéssemos o nosso aterro sanitário aqui, a Endurbe não gastaria 27 milhões de reais por ano. Só desses 87 já cairiam 27. E assim por diante, pintura de rua. Ela tem trabalhado muito, não só ela, agora vamos ser justos. Já vem de algum tempo com os reeducandos. Olha, vai mudar, pelo menos parece que vai mudar. Mas os reeducandos têm 5 folgas, 5 saídas no ano. Se essas saídas, vamos arredondar 10 dias, são 50 dias úteis que não tem gente trabalhando na prefeitura. Limpando rua, fazendo... Enfim, todo o serviço que eles fazem, pintura de guia e sarjeta. Então, é uma economia que no fim prejudica a Funprev, que no fim... A Endurbe. A Funprev, no caso da contratação... É que a Endurbe é CLT. Tá? Mas de qualquer maneira,
causa um prejuízo enorme para quem está administrando lá. O vereador, o ex-vereador Vale, quando assumiu inicialmente, ficou lá 1 ano, pegou com um déficit X e entregou com um déficit X mais 10. Então, não tem jeito, desse jeito não dá. E tem de parar de ser cabide de emprego. Lá é um pastor não sei da onde, vai para lá. É um não sei quem de Birigui, vai para lá. É todo mundo lá. Gente que não conhece a cidade, como é que vai comandar? Eu não tenho nada que seja um ou outro de fora, tudo bem. Mas pôr para comandar a DTI um corretor de imóveis, um pastor corretor de imóveis de Santos, não dá, né? Não dá. Aí vai quebrar. Vai quebrar. Se bobear, vai quebrar. Jabur. Isso, um dos grandes problemas das prefeituras brasileiras, e a nossa também, é a máquina administrativa. Inchada, muitas vezes ineficiente. E isso envolve o servidor público, envolve política pública, envolve comando, envolve liderança, envolve gestão, né? Acima de tudo. Você teve 2 governos, né? Um inteiro e outro parcial. Como é que você vê isso? Muito se fala, inclusive em Bauru, que em diversos órgãos públicos há grupos de servidores que meio que dominam a cena, dominam a gestão do dia a dia de determinadas pastas. E são problemas sérios, porque os prefeitos, os políticos em geral, não gostam de encarar muito esse problema, haja vista que são cerca de 8, 9 mil servidores, multiplicando isso por suas famílias, nós vamos chegar a 20 e tantos mil eleitores, né? É um ponto sensível que toda eleição a gente, em que nas eleições a gente volta sempre ao assunto, os candidatos falam, mas na prática a gente vê que começa o governo, esse é um ponto que fica para trás, até porque tem outros grandes problemas da cidade também, mas na minha visão é crucial a máquina eficiente, a máquina funcionando bem, motivada, incentivada. Como é que você analisa esse problema e o que é que você pretende fazer? Veja, Jabur, servidores. São 7 mil da prefeitura, 790, 800 do DAI, então são 7.800. A Indurb mais ou menos isso também, né? A Indurb também, é mais ou menos 800 isso. Por aí. E os aposentados 3.400 e os pensionistas aí quase 1.000, então é uma população grande. E na medida em que o administrador primeiro não vai no local de trabalho, não vê, não comanda, é a gestão que você falou. O indivíduo se sente à vontade para fazer o que quer, dizer como é que vai ser, ele decide. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Eu, enquanto prefeito, eu corria todos os dias, exceto quando estava viajando a serviço da prefeitura, mas eu corria todos os dias obras, às vezes a educação, às vezes a saúde. Tem que dar incerta, tem que ver se está funcionando, tem de cobrar, precisa cobrar. O indivíduo não aceita muito quando a cobrança é injusta. Agora, por exemplo, o SAMU, vamos falar do SAMU. O SAMU liga lá, é isso que a gente está escutando na rua. Vem o que vai fazer uma análise prévia mas como está? Está acontecendo isto? Está assim? Está assado? Como é que é? Fica um interrogatório e se a pessoa está tendo um infarto, ela precisa do atendimento na hora. Agora, se foi sacanagem da pessoa, arrumar algum jeito de punir, deixar marcado em algum lugar, na próxima então você pune, mas quando a pessoa liga é porque para ela é desesperadora a situação. Na educação, Bauru não consegue uma verba fundo perdido em termos de todas essas que o governo federal coloca à disposição. E não consegue por quê? Porque o governo não gosta dela? Não estou nem falando do Bolsonaro, do Lula ou de outro que venha a ser. Mas eu estou dizendo que se não tiver projeto, você não vai conseguir nunca.
Sabe quando que nós vamos conseguir reformar a estação ferroviária com dinheiro do governo federal? Nunca. A gente não tem projeto. E não é só isto. É tudo o que a Prefeitura de Bauru inventa de fazer. O Iso, e outra questão também, por exemplo, a atual gestão teve 7 secretários lá no Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E o Meira fez um levantamento apontando que nesse período o nosso distrito industrial não recebeu nenhuma nova indústria. Nós temos aqui essa semana um ouvinte, o Ronaldo participou, ele além de trabalhar num posto, ele é também motorista de Uber, disse que quebrou o carro indo num distrito atender uma corrida porque está tudo esburacado, sem asfalto. Qual que será o seu olhar sobre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, né? E também aos distritos industriais? Olha, realmente o distrito industrial não se faz. Em alguns a gente não tem a rede de esgoto, em outros todo esburacado, não tem conservação. Dá a impressão que é um grande favor que ela está fazendo de conservar aquilo lá. Então, é complicado. A gente e não pode ser tão importante desse jeito. O indivíduo tem que ter consciência que se ele está como prefeito de Bauru, é um cargo que orgulha, etc., mas ele não pode ser ter o rei na barriga. Ele tem de atender as pessoas. Nós perdemos a Mondelez por quê? Porque eles precisavam de caiu a energia com frequência, precisava de uma subestação e o prefeito da época não atendeu. Ficou quase um ano o indivíduo lá tentando falar com o prefeito e não conseguia. Aí quando ele foi falar já era para entregar o prédio, para deixar. Então, não dá para ser assim. E a gente tem de correr atrás de indústrias. A competitividade é grande. Se a gente bobear, a gente vai se tornar uma cidade dormitório de agudos, de agudos, de lençóis, de pederneiras, etc. A gente tem de correr atrás de empregos, convidando principalmente aquelas que não são poluidoras, fazer uma triagem e batalhar para que a gente traga empresas aqui para a cidade. Bizarro. Candidato, vamos falar então agora de água e esgoto. Começo com uma pergunta sobre essa histórica crise hídrica que a cidade enfrenta, já de muitos governos e nada. Parece que o PDA, o Plano Diretor de Águas, ninguém quer saber e deixa ali de lado e não querem seguir as determinações e os conceitos colocados ali no PDA. Então, a princípio, a minha primeira pergunta sobre a água, o que fazer para estancar essa crise. E, em segundo lugar, a estação de tratamento de esgoto. Na sua gestão, o senhor deixa para a cidade resolver esse problema ou manda para a iniciativa privada? Então, respondendo da água. Tem 3 pontos que precisam ser feitos inicialmente e rapidamente. O primeiro ponto é deixar uma draga constante lá na estação de captação da água. Esse é o primeiro ponto e é o mais urgente. Mas já tem uma draga lá. Não, agora. Quando começou... Mas não tem uma draga que o pessoal do DAI mesmo produzia ali e fica fazendo isso daí dioturnamente? Não. Tem agora. Ela contratou, como sempre, como é que chama a cidade? Uma cidade próxima de Ribeirão. Aliás, de lá vem muitas contratações. Barrinha. São os caminhões, os 20 caminhões que transportam água, às vezes de uma lagoa contaminada na Quinta da Bela Olinda, para dar para o pessoal dessa região da Falcão beber. Então, porque eles... É irracional, mas é assim que acontece. Eles transportam com caminhão para colocar numa caixa d'água que foi importada e que na realidade que ela é para reservar milhões de litros e só tem o fundo da caixa assim com água. Porque o poço que ela perfurou produz meia hora de água e o restante de areia. Aliás, ela falou que perfurou 9 poços, não sei quantos. Vamos ser mais delicado. É uma inverdade isto, para não precisar chamá-la de mentirosa. Porque
todos os 4 que ela perfurou e os que ela reativou, todos eles juntos produzem menos do que um poço feito de maneira correta, de maneira séria. Por que essa bomba aqui da Praça Portugal, que ela perfurou um poço aí, queima com frequência? Queima com frequência porque ela perfurou sem as recomendações técnicas necessárias. A profundidade de um poço aqui em Bauru para dar água para valer tem de ser na faixa aí de 350, 400 metros, custa 1,5 milhão e tem de seguir critérios técnicos, não a fé. A fé que ela tem. Cada um tem a fé que quiser, mas tem que ver se aquilo está lastreado, baseado em alguma coisa. Então, com relação à água, é isso. É limpeza lá da estação, porque no debate a vez passada com o Raul, ela disse que ia colocar uma draga todos os dias do seu mandato lá. Permanente. E se não tivesse água, ela ia buscar água da China. Nossa! Não dá para pegar de um poço aqui mais próximo? Então, esse é o problema. Primeiro, a limpeza. Falta limpeza. Segundo, a interligação do sistema. Como é que agora ela está fazendo? Agora que a água bateu nas partes baixas, como é que agora ela está fazendo? Ela pegou água do Distrito 3... lá onde tem a fábrica de placas da Indurb, essa água já ia para o 9 de julho. Tem um poço profundo, feito antigamente, e que funciona. E agora ela pegou do 9 de julho e está trazendo para o Bela Vista. Isso é para solucionar? Não. Isso é para amenizar. A solução é interligar o sistema, não assim desse jeito, mas interligar a rede toda. É o que nós estávamos fazendo na segunda administração. Então, ela tem de fazer isto e ela tem também de... Na estação de tratamento de água tem uma trinca na transversal que perde 40% da água tratada. Oh, meu Deus! É um remendo que precisa fazer lá, não dá para fazer? Abre um pouco aquele concreto, coloca uma malha, concreta, acabou o problema. Então, Isso, em relação ao esgoto, para a gente, porque nós estamos com o tempo correndo, né? Em relação à estação de tratamento de esgoto que o Bizarro perguntou. Eu sou contra a privatização. Nós já gastamos muito lá. Se tiver problema, tem que corrigir os problemas que existem. Mas, e se depender de mim, se eu puder voltar atrás, eu sou contra. Eu revogo isso daí, se for possível. Agora, eu não sei os termos jurídicos, tem que ver o que foi feito, porque isso não tem sentido, isso que ela está fazendo. Nós já temos o dinheiro em conta para terminar a estação e ela colocou um jabuti aí, 3,5 bi, para fazer uma drenagem para começar daqui 8 anos. Oh, meu Deus, tá errado isso daí. Está errado e está muito caro. E cadê o projeto executivo? Ninguém viu, ninguém sabe nem o nome da firma que o Kassab está indicando. E você entende que tem aí um ambiente político por trás disso? Você acabou de citar o Kassab, quer dizer, na sua leitura tem uma encomenda aí. Tem. E o Adenor Costa, que foi vereador aqui, ele dizia: pelo cheiro da caatinga, nesse mato tem jacutinga. E ninguém duvida disso, tem mesmo. Agora, Iso, nós estamos na reta final, temos mais 3 minutos. Se a gente pudesse agora, e peço licença aos colegas para fazer a última pergunta, dizer assim, olha, Iso, depois de tudo, já foi uma derivação daquela primeira pergunta, né, que o Jabur fez. Qual será a marca dessa gestão do Iso? Uma vez eleita, né, você fala assim, olha, eu quero sair depois de 4 anos deixando essa marca aqui. O que seria dentro do seu íntimo a marca para ficar para a história dessa cidade em 4 anos de mandato? Eu quero fazer a saúde funcionar. Eu quero parar com essas mortes nas UPAs. São 74 pessoas, se eu não me engano, sim, que já morreram. Essa última menina que morreu, eu estive conversando com um taxista que era parente dela e olha, a morte dela foi uma morte de bobeira. Tem detalhes aí que...
precisam ser esclarecidos. Tira ela, atende aquele outro lá no hospital, e a menina acabou falecendo. Então, eu acho que a saúde é uma delas. Esse problema da falta d'água, eu tenho certeza absoluta que a gente resolve isso daí sem muita dificuldade. A educação voltar a funcionar, porque eu nem vou me alongar, mas nós tivemos aí 1.500 crianças fora da sala de aula. Eu me lembro de primeiro que quando tinha 50 crianças fora da sala de aula, era um sufoco com os responsáveis por isto querendo acertar. Agora agora nós estamos só com 223 crianças fora da sala de aula. É muito. Então, eu não quero fazer nada de suntuoso, nada de grandioso, mas eu quero fazer que o que existe funcione e que o bauruense, principalmente aquele que depende do serviço público, se sinta confortável, se sinta seguro de que pode contar com o prefeito, que o prefeito não é um ente de outro planeta, é gente igual a ele, que sente os problemas que ele sente e que vai tentar solucionar. Muito bem, e assim cumprimos então esse segundo bloco de 20 minutos e agora, né, Iso, dentro daquilo que a gente combinou, sem o reloginho mais aí para cumprir, agora com a candidatura já em curso, né, fique livre aí em 3 minutos para pedir voto, para falar de como é que vota no Iso Filho, falar um pouquinho do vice, enfim, da chapa, de tudo que vocês estão fazendo, e fique à vontade. Então, ouvinte, eu gostaria de dizer para você o seguinte: o nosso partido é um partido pequeno. É o Agir. O Agir. Nós não temos tempo de televisão. Nós vamos trabalhar nas mídias sociais. Então, se você puder compartilhar as publicações que nós temos publicado, e vamos agora entrar com uma equipe que entenda do assunto e tentar divulgar, eu gostaria de pedir o seu apoio. Você sabe, você me conhece, nós já batemos muito papo aí nos bairros da cidade, você sabe que, e vamos continuar fazendo isso, você sabe que o compromisso que eu assumi, eu vou cumprir. E, portanto, você sabe também que eu não vou assumir compromissos que seja fora da realidade da prefeitura. Eu quero ser prefeito, mas eu não estou assim desesperado para ser prefeito. Se ganhar um outro, eu vou torcer para que esse outro faça um bom governo, porque eu quero o bem da cidade de Bauru. Eu vou voltar a atender a população, porque isso daí é um feedback que eu tenho e sei se a máquina está funcionando ou não e aonde ela não está funcionando. E depois do atendimento que eu faço, eu vou em cima daqueles pontos em que ela não está funcionando. Eu não tenho compromisso com nenhum outro que queira me ajudar a administrar a cidade que não seja o trabalho. Nada de coisa errada. Se alguém fizer alguma coisa errada, você tem a obrigação de denunciar, porque eu não estou pedindo para ninguém fazer nada de errado. Nós estamos com a melhor das boas intenções, tentando trabalhar para a cidade de Bauru. O meu número é 36. Os poucos candidatos a vereador que eu tenho começam com o número 36, são 5 números. Se você puder nos ajudar, compartilhar as nossas publicações e votar em nós, eu agradeço e vamos fazer um governo. Eu e você, juntos por Bauru. Muito bem, esse então, Antônio Iso Filho. Obrigado, Iso, aí pela sua presença.